Oi, e hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito interessante que eu aprendi com o Ayurveda. Eu aprendi que você não está acima do peso, você está acima da carga que consegue carregar. Falando um pouco mais claro, uma das coisas mais curiosas que aprendi estudando Ayurveda é que ele raramente começa uma consulta perguntando quanto a pessoa pesa. Ele quer saber como está a digestão, como está o sono, como estão as emoções, como está a energia ao acordar. Por quê? Porque os antigos médicos entendiam algo que continuamos esquecendo. O sofrimento nem sempre aparece no lugar onde começou. Imagine uma pessoa carregando uma mochila. No primeiro dia, ela quase não sente o peso. No segundo dia, também não. Mas imagine adicionar uma pedra todos os dias durante anos. Uma preocupação, uma cobrança, uma culpa, uma responsabilidade, uma decepção, um medo. Muitos de nós fomos ensinados a viver assim. Aprendemos a continuar mesmo cansados. Aprendemos a sustentar mesmo sem apoio. Aprendemos a carregar mesmo quando já não existia espaço. Até que chega um momento em que já não sabemos mais distinguir o que somos e o que estamos carregando. E talvez seja exatamente aí que a leveza comece a se perder. Os textos ayurvédicos explicam que a mente também possui digestão. Assim como o corpo precisa transformar alimentos, a mente precisa transformar experiências. Quando isso não acontece, surge um acúmulo. Pensamentos que não encontram conclusão, emoções que não encontram espaço, histórias que não encontram encerramento. O Ayurveda chama esses resíduos, de ama. Ama não existe apenas no intestino, ele existe também na mente. É aquilo que não é digerido, que continua ocupando espaço dentro de nós. Talvez seja por isso que tantos de nós nos sentimos exaustos, mesmo sem realizar grandes esforços físicos. Nem sempre estamos cansados apenas pelo que fazemos. Muitas vezes estamos cansados pelo que sustentamos. A necessidade de controlar tudo, o medo de decepcionar, a responsabilidade de cuidar de todos, o hábito de nunca parar. Por quê? Porque nós fomos elogiados por sermos fortes, mas raramente nos ensinaram a soltar. E existe um momento em que o corpo começa a pedir descanso, enquanto a mente responde com mais cobrança. O Ayurveda não vê saúde com a ausência de gordura, Assim, ele não vê a saúde como a ausência de gordura, Porque saúde para o Ayurveda é leveza. E leveza não significa necessariamente ter menos peso corporal. Significa carregar menos daquilo que não precisa mais ser carregado, menos excesso, menos acúmulo, menos responsabilidades que nunca foram suas, menos versões de si mesma que você precisou criar para sobreviver. Às vezes a cura não começa quando perdemos algo. Às vezes ela começa quando finalmente permitimos que algo seja deixado para trás. Talvez você não esteja acima do peso. Talvez esteja acima da carga que consegue carregar. E talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu peso. Talvez seja o que eu ainda estou carregando. O peso invisível. E é por isso que o Ayurveda sempre coloca você diante da reflexão, Como anda a minha vida, como é que eu me alimento, como é que eu durmo, será que as horas que eu durmo trazem algum benefício, fazem algum sentido para a minha vida cotidiana? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês e gostaria de convidar vocês que agendassem uma consulta comigo para que nós possamos estudar o seu caso, para que nós possamos nos conhecer, para que eu possa saber, descobrir qual o seu dosha
e assim a gente procurar encontrar o melhor protocolo de tratamento para você, tá certo? Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu atendo na cidade de Nova Friburgo, nos bairros Brownies e também Suspiro. Aguardo o contato seu. Namaskara.